Olá, seja bem-vindo ao programa X da Questão na Teresópolis TV. Eu quero agradecer a você pela participação, a você que nos dá essa audiência todas as sextas-feiras e, é claro, conto com a sua participação não só nas redes sociais, nas plataformas do YouTube, Facebook, como também enviando a sua mensagem via WhatsApp e o telefone, para você enviar a sua mensagem é o 21 97 924 0013 97 924 0013. Eu conto com a sua participação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a política no Brasil. Aliás, temos dois convidados especiais no programa de hoje. E eu começo o X da Questão de hoje conversando com o professor Adnan Freitas, ele que é formado em administração, com pós-graduação em docência de ensino superior, especialista em logística, em agronegócios, ex-docente do Centro Paula Souza de Taquarivaí, em São Paulo, atuou na Faculdade Unilagos, faz consultoria empresarial e é importante a gente estar falando sobre esse momento tão delicado que vive o nosso Brasil, diante aí de uma gestão que na verdade mostra a cada dia incompetência e irresponsabilidade também com a coisa pública. A gente não pode deixar aqui de falar sobre isso. São inúmeros aí processos também rolando na justiça em relação à gestão aí do atual presidente Jair Bolsonaro, e a gente precisa também discutir essas questões, e é por isso que a gente está recebendo o professor Adnan Freitas aqui no X da Questão. Muito obrigado pela sua presença, e já começando o nosso papo perguntando como é que você vê esse atual cenário político no nosso país, professor? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite do amigo Arlindo Júnior, um amigo de longa data. Desde o Fala Cidadão. Desde o Fala Cidadão. É um programa que, que muitas vezes levantamos polêmicas. E, enfim, gostaria de agradecer o seu convite e também agradecer a audiência de todos aí pela TV Teresópolis. Enfim, Arlindo, vivemos um cenário político bastante complicado. Nós estamos num país dividido. Nós estamos vivendo num país alicerçado por um discurso de ódio, por discurso de preconceitos, por o famoso eles lá e nós aqui. Nós estamos vivendo um país de uma irresponsabilidade com dinheiro público absurda. Nós estamos vivendo um país onde a diplomacia brasileira, que era era um dos melhores do mundo desde o tempo do Barão de Rio Branco. Desde o tempo de Barão de Rio Branco, jogado no lixo. A nossa diplomacia, a diplomacia brasileira foi jogada literalmente no lixo. Nós temos um presidente da República que sequer tem consciência de decoro do cargo que ocupa. E aí, eu vejo assim, foram 57 milhões que erraram e mais de 200 milhões que pagam a conta. Pagam esse preço. Que pagam o preço. Nós estamos pagando o preço do erro. Professor Adnan, a gente tem aí milhares de pessoas passando por momentos complicados diante da pandemia, principalmente nesse estágio aí, nesse período de pandemia. É claro que a situação amenizou um pouco agora diante da vacinação, do avanço da vacinação. Só que o Brasil tem aí situações, fatos que vêm sendo divulgados inclusive na mídia. A própria CPI lá no Senado tem investigado isso, situações delicadas envolvendo o nome do presidente, até mesmo na compra da vacina. A gente tem uma questão aí que precisa ser colocada em pauta, que é a suspeita de propina, que o presidente tenha recebido também dessa questão da compra de vacinas. A gente tem outros fatos envolvendo também, sendo investigados pela CPI,
relacionados principalmente a esse período de pandemia que o governo deveria fazer a parte dele. Como é que você vê essa questão, né? São milhares de pessoas que de repente deveriam ter, vidas poderiam ter sido preservadas, né, diante de um início de uma campanha. Sim. E o Brasil tinha tudo para começar, né, essa campanha no momento certo, começar, na verdade, imunizando, né, milhões de brasileiros. Sim. E isso realmente gerou um caos muito grande, né? E aí chegamos a esse número aí alarmante de 600 mil mortes. Como é que você vê isso? Eu respondo com uma só palavra: irresponsabilidade. Isso se chama irresponsabilidade. O governo foi irresponsável. O que seria, o que não, eu creio que essa pandemia teria tomado uma proporção muito maior, não tomou, vamos dizer assim, não tomou uma proporção muito maior, graças aos governadores, graças aos prefeitos e graças ao Supremo Tribunal Federal e aos órgãos de justiça. Porque o brasileiro, Arlindo, ele tem um grave defeito de conhecer pouco e falar muito daquilo que não conhece, né? Quando se falou em gestão da pandemia e que, porque foi o STF que não deixou o governo federal trabalhar, é mentira. Vai lá na Constituição e leia. Lá na Constituição tá claramente escrito quem tem a competência de fazer o quê, a distribuição de competências. Quando o Supremo Tribunal Federal delegou também a governadores e prefeitos, ele agiu em cima da Constituição. Competências comuns, competências concorrentes. E isso é dito. Arlindo, eu milito na política desde os meus 16 anos. Eu tenho 48 anos, há 32 milito na política. Nesses últimos 4 anos, após a eleição do Bolsonaro e após 2018, que também eu disputei uma eleição como candidato a deputado estadual, eu resolvi aquietar-me. E eu escutei tanta besteira, eu escutei tanta coisa que não procede, que eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o que eu aprendi até hoje, eu comecei a colocar em xeque. O que eu fiz? Eu voltei a estudar. E nisso eu voltei a estudar direito civil, direito penal, direito constitucional, direito processual penal, direito processual civil, e fui. Hoje eu devo ter um material aí em torno de 6.000, 7.000 páginas escritos à mão, né? Para poder entender como funciona esse país, como que funciona a questão orçamentária, como que funciona a questão da distribuição de competências. Quem tem a função de fazer o quê? O que faz o prefeito? O que faz o vereador? O que faz o presidente da República? Como surge um processo legislativo? Como surge o orçamento público nas mais variadas esferas? E nisso nós percebemos que tudo aquilo que está escrito no compêndio legal brasileiro é jogado pelo ralo por uma irresponsabilidade de pessoas que não têm o mínimo de competência de gerir a administração pública como ela deve ser gerida. Mas ele, na verdade, quando ele fez a campanha, né, quando a gente está falando aqui do presidente da República, quando o Bolsonaro foi para a rua pedir voto, e ele trouxe junto com ele, aquela coisa da família, do esteio, do conservadorismo, né, que a gente não pode deixar de falar aqui. Sim. E parece que tudo isso vem à tona, né, depois que ele assume realmente a gestão, mostrando
o outro lado. O outro lado. Né? Que na verdade aquilo que se pregava, aquilo que se falava, na prática não funciona assim. De jeito nenhum. Como é que você vê isso? Esse conservadorismo, né, meio que, como podemos dizer? Estrutural. Mas que na verdade parece que é uma coisa meio oculta, né? Porque na verdade ele mostra uma coisa e na verdade é outra, né? Como é que a gente pode mostrar isso para a população diante dessa gestão hoje? Arlindo, o Brasil é um país conservador. Nós viemos de um conservadorismo, nós fomos criados dentro de um conservadorismo. Você tem os costumes da sua família, eu tenho os da minha. Um exemplo disso, todos nós temos uma tradição religiosa, cada um dentro do seu credo, né? Uns professam a fé evangélica, outros a fé budista, outros a fé católica e as mais diferenciadas, os mais diferenciados modos de se crer no seio divino, em que nós aprendemos dentro da nossa família. Você pode passar por todas as situações possíveis e imagináveis, mas quando, entre aspas, o bicho pega, você vai até onde? Até a tua família. Sim. Certo? Só que esse conservadorismo deve ser medido de modo que ele não venha prejudicar a outrem. Como eu disse anteriormente, nós estamos pagando uma conta de 57 milhões de pessoas que cometeram um erro grave de ter colocado Bolsonaro no poder em 2018. Um erro grave que está fazendo com que mais de 200 milhões de pessoas paguem essa conta com miséria, com fome. E são mais de 27 milhões. Né? Com desemprego. Mais de 27 milhões de brasileiros na extrema pobreza. Sim, mais de 27 milhões de brasileiros na extrema pobreza. Em torno de 14 milhões de desempregados. Arlindo, nós vivemos num país em que 1% da população detém a maior parte da renda desse país, extremamente rico. É muito triste você ver um país que tudo produz em alimentos, sendo suficiente para alimentar o mundo todo. Ver pessoas morrer de fome por uma incompetência de um governo. Nós não podemos nós vivemos num país chamado Brasil, em que se tem um desequilíbrio social muito grande. A vulnerabilidade social hoje é gritante. É gritante. Né? E nós temos governos voltados extremamente ao mercado financeiro e dane-se o pobre coitado, o povo. A gente vê hoje aí o preço do combustível. Sim. Né, preço pagando, né? Aquilo que você falou, o povo pagando um preço, né? Por uma gestão, na verdade, que não tem a responsabilidade, que não tem, né? Não é firme nas suas posições, nas suas decisões, né? E muita gente passando realmente por dificuldades, não só em relação ao valor alto, né? Hoje é difícil você conseguir para você conseguir comprar até um botijão de gás. Sim. Né? Sim. Ainda mais você colocar combustível no carro, sem falar nos preços altíssimos, né? Do frango, da carne. Então assim, a dificuldade é cada vez maior e não se vê um projeto político, né, para tentar solucionar esse problema, né, que na verdade parece ser crônico dentro da economia do nosso país. Com certeza. Mas assim, a gente precisa ir para o intervalo e na volta eu quero ainda conversar com o professor Adnan Freitas. Vamos falar ainda sobre alguns episódios envolvendo o governo de Jair Bolsonaro, né? A gente tem aí o uso do avião da FAB pela primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente tem a própria primeira-dama, né, que foi tomar vacina fora do país. É uma vergonha. Na verdade, ao invés de dar o exemplo, ela foi
junto com o marido, né, fez essa viagem para o exterior, onde o presidente ainda foi fazer lanche, foi, né, jantar na calçada, porque não podia adentrar os estabelecimentos, porque não tinha tomado a vacina. Então, assim, a questão que você colocou anteriormente, que é da diplomacia, que era uma referência no Brasil, hoje, na verdade, caiu, né, tá na lama. Né? O nome do Brasil, na verdade, muitas das vezes, está na lama por causa do posicionamento, da postura de um chefe de Estado, e que a gente, na verdade, não tem, né? Que é a postura do presidente. A gente volta já já, depois do intervalo comercial. De volta com o X da Questão na Teresópolis TV, e a gente sempre traz uma dica de eventos aqui para você que assiste o nosso programa. E eu não posso deixar de falar aqui sobre um show que vai acontecer no próximo dia 1º de janeiro, aqui no Espaço Campestre em Araruama. Então você que vai curtir, na verdade, né, a virada do ano na região dos Lagos, você que está assistindo a gente na região serrana, não pode deixar de participar desse super evento, que é o show com o cantor Ferrugem, marcado para o dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, né, 1º de janeiro de 2022, a partir das 8 da noite no Espaço Campestre em Araruama. É uma realização da Excesso Produções. E mais informações sobre a venda de ingressos no site www.uticket.com.br. De volta, conversando com o professor Adnan Freitas, falando um pouco da política no Brasil. E antes do intervalo eu falava sobre alguns fatos, episódios que aconteceram realmente no nosso país, inclusive envolvendo, professor Adnan, a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que usou inclusive avião da FAB para viajar para São Paulo, para a festa do maquiador dela. Né, levando aí algumas pessoas também de carona, né, na aba. Que Brasil é esse, né? A gente falava aqui da falta de diplomacia, né, na verdade um país em que um chefe de Estado na verdade não tem postura. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses fatos, né? Inclusive a primeira-dama também não tomou a vacina no Brasil, foi para lá, fez uma viagem, né, para fora do país, tomou a vacina porque precisava entrar nas lojas para fazer as devidas comprinhas, porque senão também não teria como acessar, né, as lojas. Como é que é isso? Olha, Arlindo, aí voltando naquele assunto chamado conservadorismo. A campanha de Jair Bolsonaro evidenciou uma coisa chamada conservadorismo, família, honestidade, Deus acima de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, uma coisa assim, um slogan mais ou menos assim, né? Mas nós podemos perceber que esse conservadorismo que ele pregava é totalmente hipócrita. É uma hipocrisia sem tamanho. Nós vivemos um governo hoje alinhavado com pessoas que não têm o mínimo de vergonha na cara. É inadmissível você ter dentro de um governo pessoas dando palpite, pessoas como do quilate de Silas Malafaia. Discursos de ódio são jogados a todos os ventos. Negacionismo à ciência. Arlindo, olha só, eu tenho formação em administração. Quem sou eu para contestar o trabalho de um cientista? Quem sou eu para contestar o trabalho de um médico? Arlindo, e como eu estava te dizendo, esse conservadorismo que um sujeito vai para cima de um púlpito, um altar ou sei lá o quê, e fala assim, Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá, e que você tem que amar seu irmão, que você tem que ser solidário, que você tem que ser honesto. Um dedo aponta
para os outros, e 3 aponta para ele, porque quando você aponta um dedo para o seu semelhante, 3 apontam para você. Essa mesma pessoa apoia o discurso armamentista de Jair Bolsonaro. Transformaram a frase bandido bom é bandido morto em frase sagrada. Sendo que o próprio Evangelho de Cristo não diz isso. Cara, Jesus Cristo andou com prostitutas, andou com pessoas que não eram socialmente aceitas. Todos nós temos uma conduta de vida. Você tem a sua, eu tenho a minha. Quem sou eu, Arlindo? Quem sou eu para apontar você? O professor, eu estou aqui fazendo essa reflexão junto contigo. E quando você falou assim de questões interessantes, né? Você usou e colocou palavras assim importantes que a gente precisa fazer essa reflexão junto. Falou aí do conservadorismo, falou do negacionismo, né? Esse falso conservadorismo, né? E moralismo que se coloca realmente pelo presidente. E aí eu te pergunto, tudo isso, né? Que aí você é uma somatória, né? É o falso conservadorismo, é o negacionismo, na verdade, junto com tudo isso, vem aí a desinformação, sim, vem aí a fake news, né? Você acha que tudo isso que vem acontecendo hoje, né? Esse falso conservadorismo, essa produção, né, de discursos de ódio, porque para mim isso é uma produção, né? Isso aí acontece quase que diariamente, são ataques diretos, sim, a jornalistas, a, sim, cidadãos comuns, né? A políticos. Sim. Isso a gente vê no dia a dia, sim, né? Isso é o que Bolsonaro vem mostrando, né, no seu dia a dia, sim, em qualquer lugar que ele esteja, num evento, ou até mesmo quando a imprensa o aborda para fazer qualquer pergunta. Isso corre o risco de levar o país para onde, né? A gente já está no fundo do poço diante de uma situação assim, já não tem como mais essa, né? Já estamos no fundo do poço diante da situação que a gente relatou aqui anteriormente, envolvendo aí pandemia, a falta de um trabalho sério em relação à vacina, de uma campanha séria, né, que começasse a imunizar essas pessoas. Aonde nós vamos chegar diante de tudo isso, diante dessa produção, desse discurso de ódio, de fake news, que na verdade não é de hoje, que vem sendo, na verdade, arquitetada por esse governo? Olha, Arlindo, eu não vejo assim um destino nada salutar, para não dizer outra coisa, se continuarmos nessa caminhada. Quer ver uma coisa que eu quero abordar? Uma coisa chamada racismo. No Brasil sempre existiu, mas existiu não de uma forma tão explícita e nojenta e nefasta como se tem hoje. O preconceito é gritante. O preconceito, né? É gritante em todos os sentidos. Preconceitos de ordem, de preconceito racial, preconceito por ordem de orientação sexual, preconceito por, creio eu que até por região do país. Cara, meu irmão, se eu tenho a minha orientação sexual, quem sou eu para criticar a sua? Nós somos irmãos, o que corre aqui, corre aí. Sabe? E eu venho falando isso há mais de 20 anos. Quando o país se transformou, quando o país saiu, digamos assim, do regime militar em 85, o Brasil respirou um ar de liberdade tão grande que essas pessoas que estão tendo voz hoje eram totalmente ignoradas. Às vezes eu me pergunto o que aconteceu. O que aconteceu? Para onde nós estamos indo? Se continuarmos dessa maneira, nós não teremos um futuro nada salutar. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma pessoa que saiba unir esse país.
Não é unir, é unir em todos os sentidos. Resgatar a diplomacia. Falta união, falta diálogo. Falta diálogo, mas uma pessoa que seja capaz de intermediar esse diálogo. Que Brasil é esse que a gente precisa e esse Brasil que nós queremos? Olha, Arlindo, quando no dia da votação da queda de Dilma Rousseff, eu estava sentado com minha esposa assistindo. Eu falei para minha esposa a seguinte frase: vão derrubar a Dilma. Nós estamos vivendo uma crise mais política do que econômica. Isso naquela época, há anos atrás. Eu peguei e falei para ela: você vai ver o inferno que esse país vai virar. Quando foi em 2018, que o país já estava no governo Temer, já estava meio que revirado, sim, né? Estávamos eu e meu genro sentado na varanda da minha casa. E nós sentados assim, tomando uma cerveja e comentando sobre o contexto político. Eu era candidato na época. E eu falei para ele, olha, o governo Bolsonaro vai ser o governo do preconceito, vai ser o governo da responsabilidade fiscal, vai ser o governo da incapacidade política. Esse país vai se dividir. Eu narrei para ele todo o contexto do governo Bolsonaro, visto que esse meu genro trabalha numa empresa que presta serviço para a Bolsa de Valores, ou seja, está dentro do mercado financeiro. E nós vivemos num país em que você fazer um governo voltado para o mercado financeiro e o pobre coitado que se lasque, visto que aqueles que investem em bolsa de valores vivem de um capital especulativo, o cara vem e enche uma empresa de dinheiro e não gera praticamente nada dentro do país, ele vive da especulação do dinheiro. O investimento internacional nada mais é do que isso. Eu peguei e falei para ele bem assim: esse país tá fadado à miséria, à fome, ao desequilíbrio social mais gritante do que já tem. Os programas sociais de transferência de renda, de educação que nos últimos anos tiveram-se programas de educação importantíssimos de inserção das pessoas nas universidades. Não querendo me prolongar, mas já me prolongando, uma das besteiras que Bolsonaro fez foi tirar dinheiro das universidades no começo do governo, sendo que as universidades públicas, onde se deveria investir muito mais em educação. A educação, na verdade, é a melhor arma hoje. Centro de pesquisa. Para poder, na verdade, você combater tudo isso. Mas aí ele levou um tapa no meio da cara. Porque quem que segurou o rojão na hora da pesquisa científica? Diante da pandemia de coronavírus? Quem que segurou? A universidade que ele falava que era balela, que metia o pau, que falava que o povo tava lá para usar droga, para isso, para aquilo. Eu escutei de pessoas isso e me revoltou. E continua, na verdade, as universidades hoje, a gente viu uma matéria agora recente sobre isso, até mesmo diante das sequelas, né, da própria Covid, estudos sendo feitos, né, por profissionais que atuam nessas universidades, porque não é fácil. A gente está falando de uma doença que está deixando aí milhares de brasileiros ainda, né, numa situação delicada. E aí você vê um presidente agindo dessa forma. Professor Adnan, a gente está no finalzinho do nosso programa, a gente tem muito mais para falar, para conversar. E eu quero te convidar para estar mais vezes aqui com a gente, né, no programa X da Questão, porque a gente tem muito para falar da política ainda no nosso Brasil. Sim. Né, mas eu quero deixar aqui, né, no final do nosso papo, a gente sempre pergunta ao nosso convidado qual é o X da questão. E aí a gente tem no hino nacional, né, o hino nacional brasileiro, tem um trecho que diz que o teu filho não foge à luta, né? Os teus filhos não fogem à luta. É assim o brasileiro. Sim. Diante de tudo que passa, diante da miséria, sim, da fome.
E aí eu não posso deixar de te perguntar, como é que é ser patriota num país que hoje tem fake news, desinformação, preconceito, pobreza, miséria, vulnerabilidade social? Como é que é ser patriota diante de tudo isso? Você não consegue amar a nada se você não se ama. Você não vai conseguir amar a sua pátria se você não se ama. E se você não se ama, você não tem condições de amar o próximo. É simplesmente isso. Pátria é a nossa terra, é o nosso chão. Nós temos que fazer o melhor por ela. E fazer o melhor por ela não é dividi-la. É nos unirmos, é nos dar as mãos. Construir um Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras. Construir um Brasil para o mundo. Cuidarmos das nossas florestas para que nós possamos contribuir de maneira significativa não só com o nosso país, mas com a humanidade. Isso é ser patriota. Eu não gosto dessa palavra fake news, porque eu não sou americano. Eu sou brasileiro, para mim é notícia falsa, é mentira. É desinformação. É desinformação, é ignorância. Na minha opinião é isso. Nós precisamos parar de ser baba-ovo de estrangeiros. O estrangeiro vem aqui, ele é recebido, e nós vamos lá fora, nós somos tratados como cachorro. Nós precisamos nos orgulhar do nosso chão. Nós precisamos construir uma sociedade justa e igualitária. Sei que isso é uma utopia, a construção de uma sociedade justa e igualitária. Mas você que me ouve, põe na sua cabeça, independente da sua posição política, se de direita, se de esquerda, se de centro. Você está vendo o seu vizinho passar fome. Mas esse que está passando fome podia ser você. Verdade. Você aponta o dedo para o teu amigo que tem uma orientação sexual diferente da sua. Mas você tem filho. Você critica aquele teu amigo, teu vizinho, que não professa o mesmo credo religioso que você. Mas muitas vezes, ele tem a cabeça muito mais limpa que você com seu moralismo sujo. Arlindo, bota uma coisa na tua cabeça. Os maiores moralistas têm a cabeça muito mais podre que você possa imaginar. Escreva isso. Os moralistas têm a cabeça muito mais podre do que se possa imaginar. E nós estamos sendo governados por esses moralistas que têm a cabeça podre, que tem o coração podre e que está fazendo do nosso povo pobre e humilde, está usando como tapete para ser pisado. E o você que é humilde, a você que muitas vezes não tem condições condições financeiras de ter algo, mas você tem uma coisa chamada pensamento. Você tem uma coisa chamada pensamento, e pensamento é uma coisa que ninguém pode censurar. E uma coisa eu digo para todas as pessoas: você pode ter o maior patrimônio do mundo,
patrimônio material se corrói, você perde. Mas procura ler, procure aprender, procure se orientar para você não cair em fake news, em cair na lábia dessa gente podre. Não cair em notícias falsas. Procure ler, procure aprender, se eduque. E é isso que a gente precisa, né? E é isso que a gente precisa. Nós conseguiremos construir uma sociedade justa e igualitária a partir do momento em que o brasileiro tiver uma coisa, Arlindo, chamada curiosidade e vontade de ler. É o Brasil igualitário que a gente precisa, é um Brasil de igualdade, é um Brasil sem preconceito, é um Brasil, na verdade, né, que atenda de fato e de direito às necessidades da nossa população. Né? A gente tem muito mais para falar. Com certeza. Eu tenho certeza que o nosso professor Adnan Freitas tem muito mais informações para colocar aqui para vocês, a gente discutir realmente a questão política do nosso Brasil, mas o nosso tempo é curto, mas a gente vai marcar uma nova entrevista. Arlindo, eu só gostaria de falar uma coisinha só. Voltando nos ditames do governo Bolsonaro, falou-se tanto em comunismo e socialismo no Brasil, inclusive no discurso de posse. O Brasil jamais será um país comunista, porque na nossa própria Constituição está lá dizendo que o país é pautado pela livre iniciativa. Nós podemos ter uma linha de política progressista, sim. Comunista, nunca. Obedecer à Constituição sempre, como disse Ulisses Guimarães, rasgá-la jamais. Perfeito. Vamos para o intervalo comercial, agradecendo mais uma vez o professor Adnan Freitas pela participação aqui no nosso X da Questão. A gente volta depois do intervalo com mais entrevistas, com mais informação, porque o nosso programa é isso, é informação, não é desinformação, tá? A gente volta depois do intervalo com o X da Questão. De volta com o X da Questão na Teresópolis TV, agradecendo a você pela companhia, pela audiência, todas as sextas-feiras. E eu quero lembrar sempre, né, a gente no intervalo, a gente fala sobre, na volta do intervalo, a gente fala sobre os eventos do final de semana. E eu quero te lembrar aqui uma boa dica para você que vai estar aqui no final de ano, aqui na região dos Lagos. Dia 1º de janeiro, primeiro dia de 2022, tem aí o show com Barões da Pisadinha, pela primeira vez na região dos Lagos, lá em Búzios, tá? No Jeribá Tênis Park. É, na verdade, o evento Búzios Sunset. E para você que quer mais informações sobre o evento, comprar os ingressos, entra no site www.uticket.com.br. Tá aí, ó, na tela para você entrar e saber mais informações sobre os ingressos para esse show do grupo, né, Barões da Pisadinha, se apresentando em Búzios no dia 1º de janeiro. Bom, vamos falar agora sobre o comportamento dos jovens, crianças, adolescentes em pleno século XXI. É uma situação bastante delicada, né? E eu estou aqui recebendo a psicanalista Rafaela Pinheiro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente tem muita coisa para falar, né? Ainda mais sobre o comportamento desses jovens, né? Nos dias de hoje. Eu queria começar te perguntando exatamente isso. É difícil lidar hoje com a juventude? É difícil porque os pais não fazem a parte dele, mas não é impossível, né? Mas quando a gente trabalha um jovem, a gente trabalha o contexto familiar todo. Não tem como trabalhar apenas uma pessoa e ainda mais uma pessoa que é menor de idade, que não tem uma autonomia dentro da sua casa. Então a família entra nesse contexto de terapia. O trabalho é dobrado, né? É dobrado, mas é gostoso, é gratificante. Eu imagino, porque aí você tem que reunir realmente nas sessões pai, mãe, muitas das vezes irmãos, né? Quando esse paciente, quando esse jovem, né, também tem. Aí imagina o conflito que seja dentro de casa, né? Como é que é isso? Como é que é a psicanálise hoje? Como é que você que atua nessa área, né? Como é que você vê essa garotada de hoje, né? E eu sei que, na verdade,
numa consulta, né, você tem que ter bastante jogo de cintura para estar analisando cada caso, né? Cada personagem, digamos assim, porque além daquele paciente, tem toda uma família envolvida. Como é que é isso? Na verdade, o que acontece? A gente diz muito na nossa classe, né, da área da saúde, que os pais estão desnorteados. Então eles ficam dando aquela cabeçada, porque o mundo que a gente encontra hoje, que é esse mundo pós-moderno, é um mundo que os jovens eles estão sem aquelas crenças limitantes que os pais carregam, né, dentro dessa sociedade patriarcal que a gente chama. Então, o jovem com essa mente aberta acaba tendo um embate com os pais que vem com esse ranço da sociedade patriarcal. E muitas vezes eles deixam de viver a vida como eles querem, eles desejam, porque eles ficam presos dentro de determinados paradigmas e preconceitos. E eles, se vendo dentro dessa prisão familiar, eles acabam adoecendo, que aí vem o estado de depressão, o estado de ansiedade. Então, quando eu digo que não dá para tratar somente o jovem, tem que tratar o pai, a mãe, que eles são os maiores responsáveis daquele jovem, porque nós somos hoje devido aos nossos pais. Então, os pais eles têm uma responsabilidade afetiva muito grande. Não só a mãe, que tem um peso maior, óbvio, mas o pai também. Mas nesse contexto é muito bom trabalhar toda a família, porque a gente começa a ampliar a visão de cada um, eles começam a enxergar coisas que eles não viam antes e quebrar esses paradigmas e ver que eles estão no mundo pós-moderno, que se eles não acompanharem essa evolução do universo, eles ficam para trás e eles começam esse embate com os jovens, que é desnecessário. A falta de diálogo, ela deve existir muito, né? Quando você faz em cada sessão, eu acredito que você, como profissional da saúde, né, que lida diariamente com isso, porque muitas das vezes dentro de casa existe realmente essa barreira, né? Como é que você vê essa questão? Porque na verdade o pai e a mãe que deveria estar ali orientando, conscientizando, muitas das vezes transfere essa responsabilidade para a escola, muitas das vezes até para o professor. Será que isso também não é o momento da família, dos pais começarem a rever essa questão? Com certeza, porque os pais eles estão delegando, eles já delegavam, estão delegando mais ainda devido à pandemia para os professores, para a escola, e agora eu vejo muito para nós da área da saúde, psicólogos e psicanalistas. O que eu falo em si da psicanálise é porque a psicanálise ela vai na raiz do problema. Então, o jovem de hoje, ele acaba, como eu posso falar, ele pega o ranço da educação, daquela ancestralidade dos seus pais, porque isso é devido à educação que os pais tinham, né? Eles não tinham uma orientação. E eles acabam reproduzindo isso para os filhos. Se eu não tive uma orientação, eu também não vou conseguir passar isso para os meus filhos. Então eles não querem se atualizar, eles não querem ter conhecimento para acompanhar essa evolução dos jovens. O diálogo é essencial, porque uma falta de diálogo, a criança vai se frustrando e a criança vai se fechando no mundo deles. E o que está acontecendo muito com o suicídio. Muitas jovens estão tirando a própria vida e aí a pessoa fala assim, mas vem de uma família estruturada. O que é uma família estruturada? Um pai, uma mãe, um filho? Não, isso não quer dizer família estruturada. Isso é uma família antiga, porque é fora de padrão até, né? Porque 2 homens podem ter seus filhos, 2 mulheres podem ter seu filho, e sim, é uma família estruturada. Então, as pessoas, o ser humano tem que acompanhar essa evolução, sim, porque os jovens estão adoecendo devido à falta de diálogo com os pais estão delegando, os pais estão desorientados e por isso que os jovens estão adoecendo cada vez mais. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, né? E como você bem colocou aqui, a gente saiu de uma campanha bem recente, que foi o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização, né, da questão do suicídio, que na verdade a gente vê cada vez mais esse número aumentando. Essa semana mesmo a gente teve aí, muito recente, não só em relação aos jovens, né, a gente está falando aí, nosso foco hoje é a criança, o adolescente, mas a gente viu
a gente vê profissionais, né, Rafaela, como até a gente viu recentemente um policial querendo se suicidar na ponte de Niterói, né? Então, assim, dentro desse quadro que a gente vive hoje, é claro que isso também tem a questão aí política, econômica, social, né? Muita gente vivendo num momento delicado diante da pandemia também, mas eu acredito que esse número tenha avançado muito mais, né? De casos, de jovens, na verdade, que precisam se cuidar e que têm, na verdade, buscado a psicologia. Na verdade, agora a gente visualiza mais esses casos, né? Sempre teve. Mas, com certeza, o suicídio, o que é o suicídio? A pessoa, ela quer acabar com aquele sofrimento que ela está passando. E esse sofrimento, muitas vezes, vem do não falar. E o não falar e o não ser ouvido. E aquele jovem, já é difícil para nós adultos não conseguir falar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas angústias. Quem dirá para um jovem? Então a maneira que eles têm de acabar com aquele sofrimento que é tirando a vida, né? Ou se joga medicamento, é o álcool, é droga, ou se corta, o que acontece muito, jovens agora eles estão se cortando sim. Por quê? Porque os pais não escutam, porque os pais estão trabalhando 24 horas e não querem ter essa responsabilidade com o filho. E isso é muito triste, isso é muito lamentável hoje dentro do nosso set clínico, é atender esses jovens. E quando a gente pede para os pais, porque são menores de idade, eu peço sempre para os pais entrarem em contato comigo, estarem lá na sala, e quando eu vejo, o diagnóstico é muito fácil, a gente já sabe de onde vem cada estado de ansiedade, cada depressão daquele jovem. Vem dos pais. É lamentável essa falta de diálogo, é lamentável que uma mãe hoje não diga que não tem tempo para ouvir ou para brincar ou para estar com seu filho e prefere entregar o celular na mão do filho ou mandar para casa dos amigos, para casa de quem quer que seja. A escuta está sendo muito importante para esses jovens nesse momento. É o que tem que ser valorizado, não só no set clínico, mas principalmente dentro de casa, porque eu sempre digo o seguinte: nós não temos a varinha de condão do Harry Potter, a gente não faz milagre, o contexto familiar tem que ser mudado, os pais têm que ter essa escuta com seus filhos, não é porque é criança, porque é menor de idade, não existe mimimi sim, mas muitas vezes não é o caso. Então o pai e a mãe tem que ouvir seus filhos sim, porque depois não adianta quando estiver ali numa cama de hospital ou num caixão, que isso não vai ser válido mais. E isso envolve, Rafaela, a questão da saúde preventiva, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Você falou do set clínico e a gente está num momento vivenciando aí diversas campanhas de conscientização. Como nós acabamos de falar, veio a campanha, né, contra o suicídio, que foi o Setembro Amarelo. A gente teve a campanha do Outubro Rosa também, que é relacionada ao câncer de mama. Agora a gente tem, nesse mês de novembro, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, inclusive a campanha de combate ao câncer infanto-juvenil, que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho, como é que é lidar, né, com essas crianças que enfrentam também a doença. Mas antes de a gente partir para essa questão do câncer infanto-juvenil, a gente não pode deixar de falar sobre que essa falta de diálogo que a gente comentou aqui, isso interfere também e muitas das vezes na vida sexual desses jovens, né? Na sexualidade. E a gente vê casos aumentando, e a gente tem um dado aqui de 2020 que mostra 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. É um dado assim assustador. O Ministério da Saúde ano passado revelou que a maior concentração dos casos está nos jovens entre 25 e 39 anos, isso de ambos os sexos. Como é que é isso? Isso vem também devido à nossa sociedade patriarcal, onde os pais não conversam sobre sexo com os filhos, porque eles não tiveram essa orientação, e acaba delegando isso também para o pessoal da escola, para os professores, diretores, seja quem for. Acaba transferindo. Acabam transferindo. É essencial falar. Eu sei disso porque eu falo muito sobre isso com as meninas que eu atendo de 12, 13 anos, porque infelizmente a mãe, ela é incapaz de falar até sobre aquele período, aquele ciclo menstrual que as meninas passam. Então, hoje, infelizmente, por essa sociedade patriarcal, eu vejo isso como um tabu para os pais. Os pais, eles precisam de mais informação para poder conversar com os filhos, porque se os filhos não tiverem essa confiança com os pais, como será a confiança deles na vida, na sociedade?
e eles vão acabar confiando em qualquer pessoa. Por quê? Porque eles não tiveram isso da base familiar deles, que é o pai e a mãe. E se os pais não dão essa base, essa segurança para os filhos, eles vão bater cabeça na sociedade. Então tem que ser conversado, tem que ser falado, porque senão eles vão fazer de maneira errada. O pai tem que conversar com seus filhos, porque os homens, eles são frágeis sim, eles são emotivos sim, não pode sair por aí. Infelizmente tem muitos jovens que adquirem o vírus e acabam passando por não ter essa orientação, por não ter uma terapia, por não ter um diálogo com o pai e com a mãe. Acabam fazendo de maneira errônea, querendo se relacionar sexualmente com todo mundo, transmitindo a doença, ou a pessoa não sabe que está contaminado porque não faz exames periódicos, porque não tem isso dentro de casa, né? A nossa sociedade está doente hoje devido à falta de diálogo dos pais, e isso é fundamental. Os jovens estão adoecidos, os adultos estão adoecidos por responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade de mais ninguém, a não ser do pai e da mãe. E aí entra a questão da falta de informação, né? Por isso que a gente está aqui, na verdade, abrindo esse leque de possibilidades do nosso programa, para que você, na verdade, possa absorver isso e levar esse conhecimento também para o seu filho dentro de casa. A gente vai fazer um intervalo comercial, eu volto já já falando da campanha, né, de combate aí ao câncer infanto-juvenil e conversando um pouco mais com a Rafaela, né, a psicanalista Rafaela. Vamos falar também sobre a inspiração dos jovens hoje, que é, na verdade, fazer medicina, né, porque a área da saúde tá tão em alta por causa da pandemia, e esses jovens aí, na verdade, uma pesquisa revela que eles estão se inspirando na dedicação dos profissionais de saúde para poder ingressar aí, né, na faculdade. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. De volta com o programa X da Questão na Teresópolis TV. E agradecendo a você pela audiência, pela participação. Deixa eu dar uma dica aí para você de eventos na região aqui dos Lagos, na Baixada Litorânea. E eu quero lembrar que no dia 13 de fevereiro, já estamos falando já do ano que vem, tá? Em 2022 aí, 13 de fevereiro tem um grande show com Gustavo Lima, lá em Itaperuna, no Aras Orlandos. E aí, você que quer saber mais informações sobre esse evento, é só acompanhar aí as redes sociais da Exces Produções, esse evento que vai acontecer em Itaperuna no dia 13 de fevereiro de 2022. Voltando com o nosso papo aqui com a psicanalista Rafaela Pinheiro, e agora a gente vai falar sobre a campanha de combate ao câncer infantil, o câncer infanto-juvenil. Mês de novembro foi o mês também de conscientização. Como é que é lidar realmente com essa situação que já é delicada, né, para o pai, para a mãe? A gente sabe que as chances de cura são aí, na verdade, 80% para essas crianças quando você tem aí o diagnóstico, né, precoce, o tratamento preventivo. Mas como é que é para a psicologia também lidar com isso no dia a dia? É bem traumatizante para os pais, é um momento de muita união e amor. A gente não tem outro fator que não seja isso. O acompanho médico é fundamental e o acompanhamento da família é fundamental nesse momento. É um momento difícil porque as pessoas acabam, devido aos seus estresses, idas e vindas de hospitais, recaídas, que isso é muito complicado, e jovem, é muito delicado perante os pais. Mas o que eu falo é o seguinte: a visão desses jovens, até da doença, é diferente da nossa. A potencialidade deles é menor. Então, a cura dessas crianças é mais rápida do que a cura de um adulto, devido eles não enxergarem tantos pontos negativos como o adulto enxerga. Porque eu falo que a nossa mente tem um poder sensacional de transformar muita coisa.
E quando a gente acredita, não que nós vamos nos curar, né? Não existe milagre, mas eu posso conduzir aquele meu tratamento de outra forma. Então, como a gente pensa e como a gente fala, isso interfere muito, sim, não só no tratamento terapêutico, mas no tratamento da alopatia, né? E a gente, antes do intervalo, a gente falava aqui sobre um dado até interessante, ainda voltado para a área de saúde, né, que é o nosso foco também. Os jovens hoje que buscaram aí, fizeram recentemente o Enem, eles estão muito ansiosos para entrar realmente, né, numa faculdade, e isso se percebe muito, né? As pesquisas mostram isso também. Mesmo diante da dificuldade que se tem hoje de lidar, né, com essa questão do comportamento humano, né, e das atitudes, os desejos, os anseios desses jovens, mas se vê também essa busca por ingressar na faculdade e no mercado de trabalho. E aí tem a dedicação dos profissionais durante a pandemia. Isso já é considerado aí por muitos estudiosos como uma inspiração para esses jovens. Você que é da área de saúde, eu queria te ouvir sobre isso. Eu sou suspeita para falar, né? Eu acho isso maravilhoso, esses jovens tendo essas ações humanitárias, sendo humanistas, né? Porque o que vai comandar essa transição que nós estamos passando do mundial é o amor ao próximo, é esse humanismo, e a gente está sempre procurando ajudar o outro. E eu acho isso sensacional, porque é isso que nós estamos precisando. Eu falo que as guerras só dão continuidade porque os ranços ancestrais, as pessoas valorizam os ranços ancestrais. E eu falo que cada um no seu quadrado, esses jovens vieram para fazer a diferença. Então, tudo que é de ruim a gente deixa para trás para a gente fazer um novo mundo. A gente está aqui para evoluir, não tem como a gente regredir, né? Me admira muito esses jovens, mesmo diante de tanta coisa acontecendo, de tanta guerra, de tantas brigas, desavenças, eles terem esse pensamento, porque eu acredito ainda que tem família que promove o bem ao próximo, e eu acho que esse é o caminho. E precisa avançar, né? Isso. Precisamos evoluir, a gente não tem como ficar, essa pandemia, muitos dizem que ficamos estagnados, na inércia, mas eu não vejo isso. Eu vejo que quem aproveitou a pandemia de uma maneira certa, evoluiu na pandemia. Aqueles que ficaram estagnados, têm ainda até o final do ano para aproveitar e virar essa chave e fazer um 2022 diferente, senão vai ficar preso na inércia o próximo ano da mesma forma. Verdade. Me diz uma coisa, você que atua no Círculo Regional de Inclusão em Araruama, né, que é o CRIAR, para quem não conhece a instituição, é uma instituição de referência, de excelência também, e que atende muita gente. Como é que é o atendimento lá? Hoje você atende todos os públicos? Qual é a quantidade? Hoje você tem atende mais o segmento infantil, o adulto? Como é que é qual é a avaliação que você faz de atendimento dentro da instituição? Não tem idade, a não ser assim, eu não trabalho com criança, não é minha especialidade infantil, né? Não tenho essa parte lúdica, mas a área que eu trabalho a idade que eu trabalho é a partir dos 12 anos. Os jovens dessa idade é maravilhoso, porque a gente pode lapidar eles, né? Mostrar uma visão, porque eles têm uma mente mais aberta. E os idosos, que eu adoro trabalhar com eles lá no CRIAR, porque eles já passaram por tantas coisas que eles estão mais seguros de viver do jeito que eles querem viver, coisa que eles nunca viveram. Né? Isso. Coisa que eles ficaram presos por conta dessa educação, dessa hierarquia, né, da ancestralidade. Hoje eles estão libertos, eles querem viver, apenas isso, e eu acho isso maravilhoso. Que coisa boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, os jovens, na verdade, a gente sempre diz, né, isso no dia a dia, que na verdade é o futuro da nação, né, são na verdade importantes para o futuro da nação, e eles parece que querem estar mais próximos da construção, querem participar mais da construção realmente do futuro do Brasil, né? Esse dado, inclusive, é da Unicef, uma pesquisa que foi feita também em 21 países, compara aí as visões de adolescentes e jovens com as dos adultos sobre como é ser criança e adolescente no mundo de hoje. Né? Isso marcou, inclusive, a semana do Dia Mundial da Criança,
que foi comemorado aí no dia 20 de novembro. Como é que você vê essa grande expectativa aí dos jovens em relação ao futuro? Eu acho excelente, acho que eles têm que ter mesmo. Nós estamos vivendo uma época de um mundo acelerado, o tempo está voando. Se eles não fizerem agora, o futuro não será nada, porque o futuro depende do agora. Então, esses jovens de 12, 13, 14, 15 anos, eles têm que saber o que eles querem já. Eu sempre digo para os meus analisandos dessa faixa etária que eles não têm mais o tempo que eu tinha na minha época, que você tinha na sua época. A gente tinha até o final do ensino médio para decidir o que ia fazer uma faculdade. Hoje não. Hoje, com 15 anos, muitos jovens já estão ganhando tendo sua própria remuneração. E outra, já tem que ter o plano A, o plano B e o plano C quando chegar no ensino médio, para quando sair do ensino médio, saber o que quer fazer da vida, né? Não ficar batendo cabeça como antigamente as pessoas faziam. Por obrigação, os jovens com 15 anos, eles já têm que saber o que eles querem. Como a gente sempre faz no final do nosso bate-papo, a gente pergunta sempre para o convidado qual é o X da questão. Eu não posso deixar de perguntar para a nossa psicanalista Rafaela como é que ela vê isso. Recentemente, a novela da Rede Globo de televisão falava sobre um assunto muito polêmico, que é a questão da palmatória, que é você usar realmente isso como um instrumento de castigo para crianças, jovens. E a novela da Rede Globo mostrou isso, né, recentemente, a novela das 9. E eu queria te ouvir em relação a essa questão, porque a gente sabe que a palmatória foi uma questão, um instrumento introduzido pelos jesuítas, isso até mesmo como uma forma de disciplinar, né, os indígenas. E a gente sabe que hoje, né, nós estamos no século XXI, em que na verdade tem N possibilidades, N formas de você corrigir realmente esses erros, né? E de também você disciplinar o seu filho dentro de casa. Como a gente falou lá no início do programa, né, não é a escola só, a escola vai te dar, né, o ensino-aprendizagem, mas na verdade dentro de casa tem que existir esse diálogo, né? E como é que você vê isso? Porque muitas das vezes o aluno a criança já sai de dentro de casa com aquele vício, né, já dentro de um círculo vicioso, e leva isso para dentro da escola, né? E lá na escola o professor tem dificuldade de lidar com isso. Então como que se aplica esse castigo, né? Queria te ouvir como psicóloga, como psicanalista, como se aplica esse castigo. Qual é o X da questão? Eu acho que a gente pode começar tirando essa palavra castigo, né? Primeiro, educação é responsabilidade dos pais, não é responsabilidade de professor, de mais ninguém, é responsabilidade dos pais, somente deles. Isso é o que eu foco no meu set clínico. Não adianta trazer os problemas que é de responsabilidade do papai e da mamãe para o psicólogo ou para o professor. Educação vem de casa. Eu não posso exigir que um professor eduque, que a escola eduque meu filho, né? Não tem necessidade dessa palmatória, não. Os jovens, a criança em si, de 3, 4 anos, ela já vem, ela já nasce com uma inteligência, um conhecimento que a gente não sabe de onde veio. Eu falo que são espíritos, não espíritos de religião, espíritos evoluídos. Então eles já sabem nascendo muita coisa, mas a mãe e o pai não querem se responsabilizar por aquela criança e acaba delegando para o professor. Então é de responsabilidade, sim. Não tem, não existe isso de palmatória. A criança tem que chegar na escola educada, sim, porque a função do professor é apenas ensinar o que lhe cabe. Quero agradecer aqui a Rafaela pela participação, né, no nosso programa. Rafaela Pinheiro participando do programa X da Questão aqui na Teresópolis TV. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Eu quero agradecer a você também pela audiência, pela sua participação. Continue enviando as suas mensagens. Um excelente final de semana e a gente se encontra no próximo programa.